A gente, desde o início do mandato, desde janeiro, nós temos visitado postos de saúde, escolas, os prédios públicos, as praças, porque é uma obrigação realmente do vereador estar fiscalizando o trabalho do executivo. Nessas visitas que nós temos feito aos postos de saúde e aos hospitais, há uma preocupação muito grande por parte do próprio profissional de saúde em relação à falta de medicamentos e equipamentos. Nós já visitamos postos de saúde onde o dentista estava lá, 4, 5 dentistas no posto de saúde, mas o mês todo sem fazer um procedimento por falta de material para trabalhar. E a gente, em virtude da procura de alguns profissionais, que nos trouxeram a ideia de fazer um projeto de indicação e um outro projeto, que é um projeto de lei. Por que um projeto de indicação e um projeto de lei? Projeto de indicação porque há uma repercussão financeira e só quem pode fazer é a prefeitura. Então a gente indica para a prefeitura. E um outro projeto de lei com o mesmo teor, de colocação de aparelho desfibrilador em posto de saúde e em hospital, esse projeto de indicação, e o outro um projeto de lei para shopping center, estádio de futebol, locais com grandes aglomerações também ter obrigatoriamente esse equipamento, que equipamento pode salvar a vida de pessoas que têm um problema de parada cardíaca ou qualquer coisa parecida. Então, em virtude da participação da população no nosso mandato, houve essa sugestão e por isso a gente deu entrada no projeto. A gente teve a procura também de uma associação de estudantes africanos que nos procuraram no gabinete para debater a questão da dificuldade que tem de estudar, ver a parte teórica, mas não ter como praticar o que aprendem nas faculdades, o que aprendem nas escolas que estudam aqui em Fortaleza. Então, em virtude dessa preocupação e dessa procura, dessa demanda que surgiu, nós demos entrada também nesse projeto, né? Inclusive foi aprovado na Câmara Municipal um projeto de convênio do município com a Associação de Estudantes Africanos para permitir que esses estudantes possam estagiar nos órgãos públicos municipais. Aí você pode estar se questionando que vantagem isso pode trazer para o município. A vantagem é que você vai ter mais profissionais lá nos órgãos públicos, nas escolas, nos postos de saúde e nos demais locais onde trabalham os servidores públicos. Isso a um baixo custo, porque o estagiário ainda está em período de treinamento, ainda está se formando, ainda está adquirindo os conhecimentos teóricos e praticando o que ele está aprendendo. Então, eu acho que isso tem um resultado muito positivo, porque ajuda o estudante, logicamente, e ajuda o município com um baixo custo, fazendo com que a população tenha mais profissionais nesses locais que necessitam de serviço público. A questão do estudante, depois que termina seus estudos, ter uma dificuldade muito grande de estágio ou de emprego, em virtude de não existirem projetos e dar oportunidade para esse estudante. Então, acho que isso tem que ser iniciativa não só do setor público, mas da iniciativa privada, logicamente em parceria com o setor público. Eu fui estudante da escola técnica e eu me lembro que na época que eu terminei meu curso de eletrotécnica, eu não encontrei dificuldade para ter um estágio, estagiei na Teixeira Bezerra de Menezes, né, e haviam várias oportunidades de estágio lá na escola técnica, e hoje a gente vê que é uma dificuldade muito grande, porque a população cresce e logicamente que não é um trabalho de conscientização desses empresários que dessa oportunidade de estágio de primeiro emprego vai ser bom até para a sua própria empresa, para qualificar esses profissionais e ter a oportunidade de colocá-los numa função de maior responsabilidade. Então, nós somos totalmente a favor dessa parceria do setor público, do município, do estado, com as empresas para que se conceda a oportunidade de primeiro emprego para essas pessoas. O cidadão de Fortaleza ele tem reclamado bastante em relação à contribuição que é paga nas suas contas para a iluminação pública. Muitas vezes não se tem um poste de iluminação na rua e o cidadão, mesmo sem ter essa iluminação pública, ele contribui na sua conta de energia para que haja essa iluminação pública sem que, na verdade, ela seja efetiva. Então, o objetivo maior do projeto é que realmente só paguem a taxa de contribuição de iluminação pública aquele cidadão que realmente tem o serviço prestado pela Coelce e logicamente, que a prefeitura desconta esse valor e repassa para a empresa que é terceirizada da Coelce. Então, o principal objetivo desse projeto é fazer com que só pague a contribuição quem realmente tem esse serviço de iluminação pública nas vias, nas proximidades da sua residência. A PEC 37 tem sido bastante debatida, o Ministério Público chamando de PEC da impunidade, e os defensores da PEC têm um outro posicionamento quanto a isso. O que a gente vê, na verdade, na minha opinião, é que quanto mais gente para investigar, melhor é para a lisura
e para a transparência do processo. Então, eu sou a favor de toda e qualquer investigação, mas nós temos que ver a responsabilidade de quem está investigando, e eu acho que o papel do Ministério Público é extremamente importante na medida que as polícias elas têm subordinação ao Executivo. Então, se um delegado da Polícia Civil está investigando um governador do Estado ou o próprio prefeito que é aliado ao governador, o vereador, o deputado estadual que é aliado ao governador, ele vai ter uma dificuldade muito grande de colocar aquele inquérito para frente e efetivar uma punição para qualquer contraventor. Então, a gente é a favor da investigação, mas logicamente a gente tem que ter cuidado em relação à responsabilidade que deve se ter com essa investigação. Não somos a favor de qualquer divulgação na imprensa ou qualquer fato sem comprovação. Eu acho que o Ministério Público tem que ser responsável nesse sentido de realizar a investigação e de se efetivar a divulgação das ações somente após a comprovação. E nesse sentido, pelo menos aqui no Estado de Ceará, a gente tem visto uma responsabilidade grande do Ministério Público. A gente questiona algumas ações ou até omissões do Ministério Público. Não estou aqui para fazer um discurso a favor do Ministério Público, a favor da Polícia Civil. Eu acho que a gente tem que ser a favor do que é correto. Em alguns momentos, o Ministério Público tem deixado a desejar aqui no Estado de Ceará. A gente pode citar o caso em que no Ministério Público de Contas contestou a questão do Hospital de Sobral. A gente viu pouco amparo àquele promotor, aquele procurador que estava preocupado realmente com o dinheiro público. Então, o Ministério Público tem que ser realmente isento. Eu acho por isso que eu sou a favor do Ministério Público, pela isenção e pela independência que tem em relação ao Executivo. Então tem que cumprir esse papel independente e fiscalizar, porque só quem ganha com isso é a sociedade. Nesses 5 primeiros meses de gestão no município de Fortaleza, a gente tem alguns pontos positivos para elencar, mas temos também pontos negativos. A gente pode citar como ponto positivo a questão da seleção pública para os diretores de escola. A gente questiona somente essa história de uma entrevista com o secretário de Educação após a seleção, que isso pode gerar até uma indicação política no final das contas. Então, a gente é a favor da seleção, mas é a favor também do que determinava a lei orgânica do município, que era a eleição desse diretor por parte dos próprios professores, dos pais de aluno na escola. Então, ele tem que ser bom tecnicamente, tem que ter o conhecimento técnico, mas logicamente tem que haver a participação popular na escolha desses diretores. Então a gente elogia a seleção, faltando logicamente a participação popular e democrática na escolha desses diretores. Outro ponto que nós podemos elogiar em relação à atual gestão é o bilhete único que está para ser implantado. A gente espera realmente que esse bilhete único ele venha a ser implantado nos moldes que foi apresentado na campanha política. E como pontos negativos a gente tem alguns. A gente não viu ainda se personalizar a gestão Roberto Cláudio. A gente não sabe ainda qual vai ser o mote de ação do prefeito em relação a esses 4 anos de mandato. A gente não sabe se realmente ele vai cumprir o que prometeu na área de saúde, na medida que os postos de saúde hoje têm uma dificuldade muito grande em relação à demissão de vários terceirizados e a não contratação e ainda a falta do concurso público para que contratem mais servidores para esses postos de saúde, para os hospitais. A gente vê que a demanda é muito grande e a falta de profissionais é muito grande em virtude da demissão. Nas escolas a mesma coisa, uma dificuldade muito grande em relação à falta de servidores. Nos terminais reduziu-se muito o quadro de servidores da Etofor e deixou os terminais hoje na mão do Sindônibus. Veja que absurdo. Quem é que fiscaliza os horários do ônibus? É um fiscal do próprio Sindônibus. Então como é que o fiscal do Sindônibus vai punir o dono da empresa se ele é funcionário do dono da empresa? Então há um contrassenso muito grande nesse sentido em relação ao trabalho, a fiscalização nos terminais de ônibus. E a gente pode elencar, logicamente, outros pontos. A gente não quer fazer aqui um discurso de oposição, mas realmente a prefeitura tem muito a mostrar ainda para a população. Foram muitas promessas. A gente não faz oposição irresponsável, como foi questionado. Eu estou falando aqui como cidadão, e há uma dificuldade muito grande em relação a saber de que maneira o prefeito vai agir. O prefeito, por exemplo, de maneira acho que até correta, passou a desocupar alguns locais públicos que estavam sendo utilizados por feirantes, mas o que é desocupação? Se lá na desocupação, como foi citado algumas vezes na Câmara Municipal,
a prefeitura, a guarda municipal, a polícia militar encontrou arma ou qualquer coisa parecida, que se prenda o feirante que estava lá armado de maneira ilegal. Mas o que não pode é o feirante que tem ali como sustenta a sua família, aquela banquinha, sair das ruas e não ter uma alternativa para sustentar a sua família. Eu acho que existem várias estruturas, tanto do governo estadual como da prefeitura. A gente tem o famoso Beco da Poeira, a gente tem o Esqueleto, e a gente vê que nesses locais, infelizmente, há uma comercialização de boxe, desrespeitando inclusive a concessão que é feita pelo Estado ou pela prefeitura. Então a gente tem essa preocupação no sentido de tirar o cidadão que está ali realmente causando um problema para a mobilidade urbana, mas colocar e dar uma condição para que ele possa exercer sua função. Então a gente parabeniza pela retirada das ruas, mas a gente acha que o prefeito tem que ter um critério para dar uma oportunidade para essas pessoas continuarem trabalhando. Hoje a gente, pelo menos a imprensa e os próprios cidadãos, nos credenciam como um dos principais opositores ao governador do Estado, ao governo do Estado. A gente não gosta de fazer essa oposição pessoal, em nenhum momento a gente quer atacar a pessoa do Cid Gomes, a gente quer cobrar que realmente o governo do Estado venha efetivar suas ações que foram prometidas na campanha. Em virtude dessa cobrança, desse trabalho que o governador não está acostumado, ele não tem praticamente oposição no nosso Estado, a não ser 1, 2 ou 3 deputados estaduais lá na Assembleia e alguns vereadores, a família não se sente bem quando alguém ganha repercussão em virtude de discutir assuntos que são importantes para o nosso Estado. E o irmão do governador, né, o comentarista de esporte Ciro Gomes, ele tem se referido aos policiais militares de uma maneira muito desrespeitosa, como eu já falei, chamando esses policiais de bandidos fardados, falando em projeto político salafrário por parte desses militares. A gente realmente vê que o cidadão perdeu um pouquinho a estribeira, ele realmente está fazendo declarações que têm prejudicado inclusive seu irmão, ao dizer que os candidatos que se anunciaram para o governo do Estado são Rola Bosta, Chico, José. Eu acho que os termos que estão sendo utilizados por ele não são termos adequados para um cidadão que tem uma história política, que deve ser até respeitada, mas hoje ele é comentarista de esportes. A gente faz questão de frisar que o comentarista de esporte não tem propriedade para discutir segurança pública. Nada contra o comentarista de esporte, pelo contrário. Gosto de esporte, adoro o trabalho desse profissional, mas ele tem que se colocar no lugar dele. Ele hoje não é secretário de segurança. Se é para ser secretário, que o governador nomeie como secretário de segurança. Eu acredito que não tem a menor condição de assumir a secretaria na medida que ele desrespeita o profissional de segurança. Então, a gente não tem nada pessoalmente, nem contra ele, nem contra os seus irmãos, nem contra qualquer parente, mas a gente faz uma oposição realmente à implantação da ditadura que eles querem realizar aqui no nosso Estado. A gente finaliza a entrevista agradecendo o espaço, dizendo para o cidadão de Fortaleza que nós estamos extremamente satisfeitos com a participação no nosso mandato, com as visitas que têm sido realizadas no gabinete, com os projetos que a gente tem recebido por e-mail. E a nossa produção legislativa ela não é pautada pela quantidade, ela é pautada realmente pela qualidade, e a população tem realmente dado excelentes sugestões para projetos que nós temos apresentado na Câmara, e dizer para o povo de Fortaleza, para o povo do Estado de Ceará, que o nosso objetivo não é um objetivo pessoal, é um objetivo de um grupo que quer melhorar a segurança pública do nosso Estado, que quer melhorar a saúde, que quer melhorar a educação pública também, que nós temos como terceira pior do país, a educação pública aqui do Ceará, e dizer para todos os profissionais de segurança pública que podem ter certeza que a gente vai estar aqui brigando pela melhoria das qualidades, melhor dizendo, pela melhoria das condições de trabalho para esses profissionais, porque a gente está pensando não só diretamente no profissional de segurança, a gente está pensando na segurança pública de qualidade para o cidadão do Ceará, que tanto pede socorro através da imprensa, através dos seus representantes legais, para que haja uma solução para esse problema da segurança pública. Pode ter certeza, você que é profissional de segurança pública, que mesmo que você seja demitido pelo governo do Estado de maneira injusta, de maneira ilegal, você vai ter uma pessoa para lhe amparar em todos os sentidos, para não lhe deixar abandonado e trabalhar consequentemente para melhorar a nossa segurança. Então, a gente agradece a TV União pelo espaço e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Contexto Geral entrevistou o